meu Deus, hoje é dia, sexta-feira da paixão, a gente aproveita aí para fazer um programa diferente. Bem, agora falando sério, porque a gente vai voltar a falar de trânsito, né? A gente falou de educação no trânsito com a Daniele Fernandes e foi ótimo, me emocionei. Enfim, foi muito bom. E agora eu recebo o Coronel Germano, que esteve aqui sexta-feira passada. E hoje ele vai falar com a gente sobre trânsito. Ele tem 30 anos de Polícia Militar e eu sempre tive uma curiosidade, gente. Que a Polícia Militar atuava no trânsito, atua, mas assim, como está a situação agora da Polícia Militar na questão do trânsito, né? Que a gente não tem visto muito, é mais guarda municipal, agentes e tal. Então, gente, boa tarde, obrigado, Beth, por toda essa oportunidade. Falar de trânsito é sempre muito importante, porque, como a gente já colocou, é um triângulo, com 3 letras E, educação, engenharia e esforço legal. Então, a Daniele e a gente conversando alguma coisa sobre algumas infrações, é uma maneira de mexer nessa questão da educação. Nós já falamos isso outras vezes, 30 mil mortes por ano no país, instantaneamente, e outros morrem semanas ou meses depois. E alguns ficam com sequelas. Então, é um assunto muito sério, um assunto que tem um impacto previdenciário, que a gente já comentou, cerca de 50 bilhões por ano. Então, a PM, até 1998, até a entrada em vigência do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito era todo da Polícia Militar. Ela atuava nos cruzamentos, tirando o carro enguiçado, colocando o trânsito para fluir, atuando às vezes contra o sinal, que na verdade chama-se semáforo. Mas a partir de 98 houve a municipalização do trânsito e hoje a PM precisa de convênio. Eu vou lhe dizer com sinceridade, hoje parece que o trânsito está sem dono. Um parte é da PM, um parte é da guarda, um parte é de agente, está uma bagunça. Justamente, o que você acha disso, dessa divisão toda? Não me agrada, não. Eu prefiro... você é corporativista, vamos logo falar isso. Não, eu prefiro a Polícia Militar. Por quê? Eu tenho até um trabalho sobre isso. O policial ali, no cruzamento, ele atua como policial, evitando... Qual é o momento mais perigoso? É quando nós paramos no cruzamento. Sim. É um momento que você vê alguém armado ali, vai facilitar a tua segurança. Então, ele tem a dupla função de operador de trânsito e de prover segurança nos cruzamentos. Então, para mim, a PM tem que retornar. Agora, recentemente, nós tivemos um afastamento até da fiscalização. Mas dizem, não sei, vou falar aqui de orelhuda, dizem que o policial militar não gosta de trabalhar no trânsito. Alguns gostam, outros não. Mas o que me estarreceu foi que o ex-governador Wilson, com todo respeito à sua pessoa, ele deu uma ordem verbal proibindo a PM de reagir no trânsito. Essa missão está no artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, que a PM faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E eu às vezes perguntava a alguns companheiros, sem citar nomes, que estão na ativa, eu falava, mas peraí, nós aprendemos dentro do quartel que a ordem manifestamente ilegal tem que ser por escrito. Sim. E aceitaram isso, eu também não vou citar nomes, mas se eu tivesse na ativa e comandando, ia ser difícil eu obedecer isso, porque fora da lei eu não conheço autoridade. Então... Porque na lei diz que a Polícia Militar pode deve. Boa pergunta. O Código de Trânsito fala que ela está no sistema, mas para atuar ela precisa do convênio. Só que o convênio existe ainda. Então, e as infrações do Estado? O que é infração do Estado? De um modo geral, nós temos 2 grupos. Infrações do município, estacionamento, circulação e parada. Infrações do Estado, licenciamento, condições do veículo e habilitação. Né? Já está acabando o programa. Eu estou vendo aqui o olhinho da Beth, aqui ela está me olhando, está acabando o programa. Não sou eu não, é a produção. Quanto tempo a gente tem? A gente tem 1 minuto. 1 minuto. Bom, não tem problema, a gente pode continuar. Hoje eu convidei o Coronel para dar oi e tchau para vocês. Mas não é, nós começamos da outra vez a falar de trânsito, sim. Aí voltamos hoje para essa questão específica aí da Polícia Militar no trânsito. Mas claro que não vai faltar oportunidade. Tá, eu queria falar só sobre a questão da lei seca, porque foi abordada aqui. Sim, isso. Eu quero alertar meu amigo, minha amiga, que eu não sou obrigado a soprar o bafômetro. Tá, assunto importante para encerrar o programa. Não é obrigado, mas a recusa hoje está previsto no 277, parágrafo 3º, tem a mesma penalidade que é soprar. Tá?
Ninguém vai lhe obrigar? Ninguém vai dar um soco no seu pulmão para soprar o pulmão. Essa convenção, Pacto Interamericano de Direitos Humanos, que não permite ninguém produzir prova contra si próprio. Contudo, todavia, entretanto, se não soprar, tem a mesma penalidade do sopro, ou seja, multa, suspensão de dirigir e o valor bem alto. Vai ficar um tempo sem, a carteira é recolhida imediatamente para aplicação da penalidade. Então, se beber, não dirija. O recado foi muito bem dado pela Daniela aqui. Muito bem dado. Bem, muito obrigada por ter vindo. Feliz Natal para você, para a Renata, para toda a família. E semana que vem nós vamos falar bastante. Vou deixar tempo suficiente. Não tem problema você. não, Beth. Tá bom, tá bom. Semana... É bom que as pessoas ficam querendo mais informações, porque senão foi bem... Semana que vem, eu estou falando semana passada. Gente, eu fiquei desconcertada. Olha, eu amei o papo com a Daniele, porque assim, é uma lição de vida maravilhosa, né? Serve para todos nós. Obrigada, tá, Cora? Nada, obrigada, Beth. E um forte abraço, uma boa Páscoa a todos. Voltamos com o programa original ao vivo nesta sexta-feira da Paixão, 15 de abril. Eu recebo agora a Daniele Fernandes. Vamos falar sobre Lei C, que é a parte de educação no trânsito, que na minha visão, gente, é a mais importante. Prevenção é tudo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, tudo bem? A Operação Lei C, que todo mundo sabe, já tem 13 anos, é um sucesso. Os motoristas conhecem. Acredito eu que 90% da população gosta, só aquelas pessoas que não gostam de respeitar nada, que não gostam. Mas eu sempre falo aqui no programa, né? Eu sou muito a favor de educação no trânsito nas escolas desde sempre, desde o jardim de infância. E a gente sabe que algumas escolas fazem, outras não é uma coisa assim obrigatória, não é disciplina obrigatória. Mas você que vive isso já, você falou 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. 11 anos de Operação Lei C. Então tem muito a falar pra gente sobre esse trabalho e sobre a sua experiência de vida, né? Sim. Então, nós somos 26 cadeirantes, né? Com históricos da Mistral que direção. Temos 6 chefes e 6 equipes de educação. E fazemos esse trabalho de educação, tanto nas ruas, quanto fazemos muitas palestras em escolas, faculdades, empresas, onde nos convidarmos estamos presentes. É um trabalho muito importante, porque as pessoas entendem na prática o perigo de direção em álcool. Você, no seu caso, você foi vítima de alguém com direção em álcool? Ou foi você com direção em álcool ou uma coisa neutra? O que aconteceu? Sim, então eu estava com meu ex-noivo e nós tínhamos o hábito de todo final de semana beber e ele, na época eu não dirigia, quem dirigia era ele. E numa madrugada, depois de uma festa que havíamos bebido bastante, ele perdeu a direção do carro e assim, segundo a perícia, o carro deu 3 capotadas. Eu era carona, saí pelo porta-malas do carro e fui lançada a 23 metros. Nossa. E assim, eu costumo dizer assim, Papai do Céu foi muito generoso e que eu tive muita sorte também, porque ele ficou o tempo inteiro acordado, consciente, e quando o resgate chegou para levá-lo, ele falou, não, a minha noiva está comigo, mas eles acharam que poderia estar delirando, poderia ter batido com a cabeça, está delirando, porque eles não viam ninguém. Porque, na verdade, eu tinha caído dentro de um terreno. Porque você foi arremessado, né? 23 metros é muita coisa. E a sorte foi que ele ficou consciente, né? E falou, não, mas a minha noiva está comigo, e eles começaram a me procurar e me encontraram caída dentro do terreno. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 22 anos. Muito jovem. Ia fazer 23. Foi 25 de maio e dia 28 de junho era meu aniversário. Inclusive, eu estava em coma quando eu completei os 23 anos. Então, a minha história é um pouco extensa. Eu fiquei internada durante 4 anos e meio, entre idas e vindas casa-hospital, um total de 26 cirurgias. Eu contraí uma infecção hospitalar que me causou vários problemas. E qual foi a sua pergunta? Eu esqueci. Não, você falou, fiquei até impactada agora, gente. Sim. 4 anos e meio internada. 4 anos e meio entre idas e vindas casa-hospital. E muito sofrimento, muita dor. A pessoa que eu amava, que eu achava que não fosse me abandonar nunca, nós iríamos nos casar. Ele me abandonou depois de 8 meses e eu tive só a minha mãe. A minha mãe, que é sempre aquela, né, que quando a gente sai, fala assim, mas cuidado, filha, não vai beber, não pega carona com ninguém alcoolizado. E a gente fala assim, que nada, mãe, já sou de maior.
mas foi a única que segurou as minhas mãos nos momentos que eu mais precisei. Mãe é tudo, E né? foram muitos, porque devido a uma infecção hospitalar que eu contraí, eu fiquei desenganada pelos médicos e por várias madrugadas eu tinha medo de dormir E não e no acordar. outro dia não acordar. Imagina. Quando você fala isso nas palestras, qual é a reação que você vê das pessoas? Foi essa reação que eu tive, assim? As pessoas ficam impactadas e... Eu fiquei até assim, o que eu perguntei Sim, pra as ela? pessoas Eu ficam fiquei muito impactadas. desorientada, assim. E eu vejo muitas pessoas se emocionarem, chorarem com a minha história. E no final, assim, acho que o que é melhor é quando alguém vem até a mim e fala assim, olha, eu achava que eu tinha problemas, mas diante de tudo que eu ouvi de você, de tudo que você passou e você está aqui hoje, eu não tenho problema nenhum. Então, assim, é muito gratificante. Você falou assim, Papai do Céu foi muito generoso comigo. Então, de cara já dá para ver que você acredita em Deus. Muito. Então vou te fazer uma pergunta assim. Você acredita que Deus tenha te dado esse livramento, tenha te deixado vivo para você ajudar a salvar outras vidas, a mostrar para os jovens o perigo de álcool? Sim. Você acha que tem esse propósito? Sim, é esse o propósito. Eu, muitas das vezes, porque, como você vê, eu sou bem alta, eu tenho 1,79 m e eu cheguei a pesar 46 quilos. A primeira vez quando eu me deparei de frente para o espelho, inclusive quando eu entrei aqui eu vi o espelho e até comentei, que eu me deparei de frente para o espelho, eu não conseguia me enxergar, porque eu sempre fui autona, um corpão, bonitona, chamava bastante atenção. E quando eu me vi daquela forma, magrinha, eu cheguei a questionar Deus, porque eu sou católica, muito católica, e eu cheguei a questionar Deus, perguntar por quê, meu Deus, por quê? Sabe, eu não conseguia me ver. E naquele dia eu tinha duas opções. Uma era desistir e ir definhando aos poucos até morrer, e a outra era optar pela vida. E eu acho que eu fiz a melhor opção, Tenho certeza que foi que optar fez. pela vida. Você foi grata e aproveitando isso, que não tem como você reverter, Sim. aconteceu, para ajudar outras pessoas. Porque, né, Daniele, quantos jovens, né? Eu também, quando eu fui jovem, já fiz essas besteiras aí de estar na carona de quem bebeu, ou até mesmo de beber e dirigir. Não beber muito, mas não importa, gente. Bebida é bebida. Então, quando a gente é jovem, a gente é muito prudente, né? Dificilmente é difícil um jovem ficar, não, eu nunca dirigi bêbado. Não, agora não, porque agora os jovens estão mais conscientes. Mas, assim, na minha época não existia nada disso, né? Todo mundo bebia e dirigia, era normal, né? Era um absurdo, mas era normal. Não tinha nenhum problema com isso. E, assim, eu vejo que, como você falou, né? Somos 26 cadeirantes. Então, cada pessoa fazendo o trabalho está plantando uma semente para que os jovens falem assim, não, para que fazer isso, né? Inclusive, nós estamos com um projeto agora, a Escola Nota 10, e estamos fazendo muitas palestras em escolas. Inclusive, semana passada eu estive em Volta Redonda, fui no domingo, voltei na sexta, e todos os dias eram 2 palestras e uma blitz educativa. E assim, é muito bacana, é um trabalho muito legal, eles veem realmente a realidade, porque assim, por que o cadeirante para falar do acidente? Porque aqui eles estão vendo, eles olham pra gente e veem, não, realmente isso acontece, isso pode acontecer comigo. E tudo que você passou, porque tem pessoas que às vezes ficam na situação de cadeirante, mas às vezes nem passou por isso, só... Sim. Assim, foi muito rápido, né? Eu tenho um amigo que ele também ficou cadeirante por acidente de carro, mas ele, assim, ele nem se machucou nem nada, simplesmente ele acordou e descobriu que estava cadeirante. Mas ele foi para casa, não passou todo esse sofrimento que você passou. Sim. Mas ele era um atleta e hoje em dia é um cadeirante. Pode ser um atleta cadeirante? Pode, mas a vida muda muito, né? Você é melhor do que ninguém para falar isso. Muda muita coisa. Tudo. Eu tive que mudar tudo, inclusive a minha mãe, ela teve que mudar a vida dela, porque a minha mãe trabalhava numa empresa, ela tinha 17 anos de empresa e devido eu estar muito grave, precisava de alguém no hospital sempre comigo, ela abriu mão do trabalho dela para viver a minha vida. Então não só fui eu que fiquei cadeirante, a minha mãe ficou cadeirante, a minha família ficou cadeirante. A gente encontra dificuldades até, assim, a nossa cidade não é acessível,
infelizmente, nos deparamos com pessoas que são preconceituosas. Sim. Né? Então, assim, são várias... A superação é diária, todos os dias. Eu já vou fazer 19 anos de cadeirante, e falo para você, cada dia é uma superação, é um novo dia. E eu agradeço muito, muito a Deus pela oportunidade, por fazer esse trabalho lindo que... Nossa, quantas pessoas você ajuda? É porque, assim, todo mundo fala, ai, cuidado com acidentes, aquilo, mas enquanto a pessoa não toma aquele choque assim, eu acho que ela não acredita muito. O jovem, assim, né? Depois que a gente tem uma certa idade, a gente tem medo de tudo, né? Depois que a gente tem uma certa idade, depois que a gente tem filho, a gente fica com medo de tudo. Mas quando a gente é jovem, não vai acontecer nada, foi só uma cervejinha, foi só uma caipirinha. Sim. Inclusive, a Operação Lei Seca tem um trabalho para infantil, né, para crianças, que nós temos um gibizinho escrito pelo Daniel Azulay, temos um videozinho e a gente fala de uma forma lúdica para eles, a gente conta um pouquinho da nossa história e é maravilhoso, porque trabalhar com os pequenininhos, porque eles levam realmente a nossa mensagem e eles entregam os pais. Eles falam, meu pai bebe e dirige, tia. Eles entregam. Inclusive, eu estava no shopping com a minha mãe e me deparei com um casal e estava com uma menininha. E aí, depois eu reparei que ele estava me olhando muito e ele veio até a mim, o pai da criança. E ele falou assim, tia Daniele? Eu falei, sim, sou a Daniele. Aí ele, tá vendo aquela pequenininha ali? Ela é minha filha. Aí falou o nome dela, Maria Luísa. Aí ele falou assim, olha, ela falou que conhece você, tia Daniele, que você foi lá no colégio dela. Inclusive, tia Daniele, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe da Operação Lei Seca, porque eu mudei todo, eu e minha família, a gente teve que mudar tudo, porque a minha filha, uma vez, ela me chamou a atenção. A gente saindo de uma festa, ela falou assim, papai, mas o senhor vai dirigir? Mas o senhor bebeu. E a tia Daniele, que tem um dodói na perna, falou que não pode beber e dirigir. Olha, que espetáculo. E aí eu tive que, minha esposa teve que voltar a fazer as aulas, porque ela tinha habilitação, mas não dirigia há muito tempo. E agora, quando a gente sai, eu bebo e ela dirige. Pode revezar. E assim, é muito gratificante você poder ouvir isso. Estar num passeio e você ouvir uma criança de 6 anos, 7 anos falar isso. Isso é um caso, acredito eu, de centenas, talvez de milhares. Então, nesses 11 anos de fazendo esse trabalho tão bonito, isso, assim, eu acho que isso te dá, assim, nossa, eu tinha que ficar aqui, né? Não dá essa sensação assim? Não dá uma compensação? Sim, eu falo isso. Tudo que você passou, né? Você falou quase 5 anos no hospital, entre idas e vindas. Então, isso não, assim, tipo, tudo teve um motivo, né? Sim, eu acho que Deus já tinha preparado, porque eu lembro de um senhor que fazia orações, né, para os doentes no hospital. E ele, uma vez eu estava muito ruinzinha e ele foi fazer uma oração para mim e falou, olha, escreve o que eu estou te falando agora. Ele nem é vivo mais. Muita gente vai conhecer a sua história, você vai falar para muita gente do amor de Deus na sua vida. Nossa. Só que eu não entendia que seria dessa forma, trabalhando na Operação Lei Seca, mas hoje eu entendo. Porque Deus, quando tem um propósito, está lá na frente, né? Porque nós só vemos aquilo, eu estou te vendo, estou vendo ali, estou vendo a câmera, mas Deus está vendo lá na frente, né? E nunca me passou pela cabeça fazer um trabalho como esse, não me imaginava numa cadeira de rodas trabalhando, me tornei para-atleta, hoje eu sou para-atleta. Olha, então assim, não achei que um dia eu fosse chegar onde eu cheguei, então Deus capacita. Você falou assim, eu era bonitona, devia ser estilo gostosona, não sei o quê, mas você é muito bonita, né? Tirando, você tem sua limitação, mas que infelizmente por isso, mas com esse trabalho maravilhoso, e você é uma mulher muito bonita. Obrigada. E já casou? Não casei, continuo solteira. Mas tem pretendentes, com certeza. Com esse Sim, nunca falta, aí, né? Sempre tem, mas no momento eu tô solteira. Estou solteira. Por opção, com certeza. Sim, por opção. Dá pra perceber que você é uma mulher muito bonita. E, eu por mim, eu ficava aqui o resto do programa com a Daniele, que ainda tem o Ingo, presidente da Câmara, e tem o Coronel Germano, mas eu tô adorando, vou esticar, vou tirar aí 2 minutinhos do tempo do Coronel. Ô, Daniele,
Sim. Desses 11 anos, eu sei que são muitas coisas, o tempo é curto, mas assim, o que te marca mais até hoje, de tudo isso que você faz? Desse trabalho com as crianças, com os jovens, com o público em geral? O que quando você vai dar uma palestra ou quando você termina, o que fala assim, nossa, é isso? Sei que é muita coisa, mas sempre tem uma coisa assim, eu que costumo impacta. dizer, sim, eu conto muito, eu entro muito na minha história. E eu costumo dizer que é uma ferida que ela está cicatrizada, mas quando toca dói. E quando eu falo da minha mãe, especialmente numa madrugada que foi muito difícil, porque eu já estava desenganada pelos médicos e eu, na verdade, mesmo tendo muita fé, eu não acreditava que naquele dia eu fosse continuar a viver. E eu tinha muito medo de morrer. Eu tive muito medo de morrer naquela madrugada. E assim, eu lembro que a minha mãe tem os olhos azulzinhos, sabe? Quando ela chora, o olho dela fica mais lindo ainda. E ela estava chorando e ela segurando a minha mão e ela me pedia para eu não desistir. Ela falava, filha, não desista, eu preciso de você. Então, assim, eu já percebi que todas as vezes que eu conto essa parte da minha história, eu me emociono bastante. E eu consigo emocionar as pessoas também. Não porque eu queira, mas é porque é natural. É natural. É uma coisa que vem e é naturalmente. É natural. E assim, eu acho que o mais forte do meu trabalho é justamente quando eu falo da minha mãe, que é uma pessoa que, assim, a gente não costuma muito dar valor às pessoas, né? E principalmente a nossa mãe, a gente fala que é chata, né? Como eu já falei em princípio, mas assim, é o amor da minha vida, é o que me fez estar aqui, é o que me faz estar aqui até hoje, de pé, é a minha mãe e Deus. Com certeza, acho que eu tô aqui por ela, muito por ela. Qual é o nome da sua mãe? Ermelinda, minha mãe é uma portuguesa. Ô, dona Ermelinda, tá de parabéns. A gente sabe que as mães fazem de tudo pelos filhos, né? Mas tá de parabéns porque, olha, pelo que você contou assim muito rápido, foi uma luta, emociona mesmo. Se eu soubesse essa história, eu teria deixado você por último, hein? Ficar borrando a maquiagem, ainda tem muito trabalho aí. Ah, tá linda, imagina. Nossa, eu estou muito feliz de ter te recebido. Vou deixar a porta aberta para outras oportunidades, outras campanhas de Operação Mãe Seca, outros trabalhos, quando você quiser vir, outra pessoa da equipe, né? São 26 pessoas, porque, Daniele, esse trabalho é muito importante, é de uma relevância, gente, porque você falar para uma criança, e principalmente para um jovem, o perigo do álcool em direção à coisa. Agora, quando você tem a história ali, que a pessoa viveu tudo isso, para pensar, porque a não ser que a pessoa seja totalmente sem nenhuma empatia ou seja uma pessoa totalmente desprovida de sentimento da vida, que não vai entender. Porque, infelizmente, tem pessoas que só entendem, né, quando sente. Então, assim, a lei seca é uma lei que veio muito para melhorar tudo isso, porque a gente sabe que antes disso, né, todo mundo corria mesmo. Sim. Quando dava a sorte ou o azar de um policial parar por algum motivo, a lanterna quebrada, porque estava correndo, tudo bem. Senão todo mundo andava por aí mesmo embriagado, infelizmente. Quantas pessoas, né? Então, Daniele, eu só tenho a te agradecer. Numa sexta-feira chuvosa, feriado, você se despencar lá do Rio para vir, a gente fica muito feliz. Inclusive, Beth, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, do Coronel Germano também.